noite, telespectador. Nós hoje temos aqui no nosso programa o Wagner Macedo, vai falar conosco sobre um assunto que é bem polêmico hoje e que desperta o interesse de todos nós. Ele é pesquisador da área de saúde e criou um suplemento que ajuda as pessoas com TDAH e déficit cognitivo. Tudo bom? Boa noite, doutor Leão. Tudo bom. Inclusive, eu trouxe aqui para o senhor, tá, o nosso Brain Performance, né, que foi o produto que eu desenvolvi. Muito obrigado. Vou testar realmente. Vai gostar. Certo. Como é que surgiu a ideia de você criar esse suplemento? Então, eu tenho um transtorno de atenção, né, e hiperatividade, então eu tomava vários suplementos, né, porque era uma forma que eu queria para não precisar mais tomar a medicação, né, que eu tomava Ritalina, depois passei a tomar o Levance. E aí eu vi que a longo prazo, estudando ele me causaria depressão e dependência. Então eu recorri como fosse uma segunda via alternativa para reduzir os sintomas de TDAH. Então comecei a pesquisar sobre as suplementações e fui tomando as suplementações que podiam amenizar o meu sintoma. E aí, como eram várias suplementações, aí eu pensei, não, vou produzir reunir tudo, vou tentar melhorar, porque quem melhor do que eu, que tem o sintoma, para entender o que é que eu preciso e ajudar também as outras pessoas. E deixou de usar deixei usar a Ritalina, né? E hoje eu utilizo o Brain Performance como uma forma de reduzir os meus sintomas do TDAH. E a comparação do resultado de um com o outro? A diferença é grande em relação ao seguinte, porque a Ritalina, o Levance, eles são medicações que ele vai te dar um resultado tipo silenciamente, né? Que o TDAH ele tem um turbilhão de pensamentos, né? Que ela responde a vários estímulos que tiver ao seu redor, né? Então ele tem esse turbilhão. Quando você toma o Levance, a Ritalina, ele silencia, ele acalma, aí você consegue ter mais foco. Sendo que ele, na verdade, ele não está tratando o teu sintoma, ele está mascarando o teu sintoma, né? E a longo prazo, ele vai te causar alguns efeitos colaterais, né? E aí, no caso, o Brain Performance, né, ele vai tratar todo o teu sistema do intestino, né, que ele é o nosso segundo cérebro, ele possui mais de 10 milhões de neurônios, ele está interligado ao nosso cérebro, então ele vai trabalhar essa desinflamação, desoxidação, tanto do intestino como dos neurotransmissores, né? E também ele tem alguns ativos que vai trabalhar a parte do sono, ele vai regulamentar teu sono, vai fazer com que você acorde com mais disposição, né? Ele vai te dar mais energia durante o dia. Ele possui também ativos que ajuda a produzir os neurotransmissores que são essenciais para quem tem TDAH, que é a dopamina, noradrenalina e serotonina, que são responsáveis pela motivação, pelo ânimo, pela regulação do humor, porque o TDAH tem essa desregulação do humor, né? O Wagner, também para as pessoas que já estão chegando assim numa idade mais avançada, que esquecem uma coisa, esquecem outra, vai funcionar? Vai funcionar, porque como eu te disse, ele vai melhorar todo o teu sistema, do teu sistema intestinal, do teu corpo, como tua mente, que ele vai nutrir o cérebro. O cérebro ele precisa de nutrientes. Infelizmente, hoje a nossa alimentação, por mais que a gente tente se alimentar saudavelmente, ela é deficitária de alguns nutrientes. Então, o Brain Performance ele é bem completo, porque ele vai suprir desde de ativos que vai trabalhar, como eu disse, desinflamação, desoxidação, com produção de neurotransmissores necessários para o nosso cérebro. Alguns ativos aí, diga aí para o nosso espectador. Ele tem a coenzima Q10, que é um ativo muito importante para a desoxidação, né, tanto do intestino e dos neurotransmissores. Ele tem a cúrcuma, que é um anti-inflamatório potente. Ele tem o selênio. Esses três componentes, ele vai trabalhar essa parte de desinflamação e desoxidação, né? Aí ele tem a L-tirosina, que ela vai ajudar a produção da dopamina, serotonina e noradrenalina. Tem o magnésio, no caso dele é um magnésio de quelato, que junto com o magnésio, o L-triptofano e o cromo, ele vai ajudar a regular o sono, fazendo com que você acorde com mais disposição. Ele tem todo o complexo B, que é necessário para as funções cognitivas, e tem a taurina e cafeína, que vai regular o teu humor e a energia durante o dia. Existe alguma contraindicação?
Não, em relação à grávida, né, que toda grávida, qualquer suplementação, ela tem que ser passada pelo médico. E para o autista, para a criança autista, ele não é indicado porque ele possui cafeína. Mas não é porque vai fazer mal, é porque se ele tomado em horário desregulado para o autismo, por exemplo, se eu tomar à tarde, vai prejudicar ele muito no sono. O seu público principal, idosos e crianças, né? Hoje eu tô... Se quiser falar diretamente com você, tem como fazer isso? Tem sim, se você acessar diretamente o Instagram, no Tropics Human Brain, você consegue já entrar em contato direto comigo. Né? E, inclusive, eu estou lançando mais um produto, mais dois na verdade. Um está saindo agora em janeiro, que é um específico para crianças com TDAH, e o outro vai sair no final de janeiro, específico para crianças com autismo. Esses vão ser os dois primeiros nutrópicos, que eu acho que o que eu pesquisei eu não vi ainda no mercado, voltado para crianças com TDAH e com autismo. Na farmacologia mundial, existe alguma coisa similar? Existem vários nutrópicos que já fazem sucesso e têm bastante eficácia no mercado fora já. Estados Unidos, Inglaterra, eles são bem fortes. Aqui não tem ainda, não. Aqui tem pouco, assim, é um mercado que está chegando agora, né? Essa parte da parte mais natural, de trabalhar a parte cognitiva com esse tipo de suplementação que não causa nenhum efeito colateral, né? Me diga uma coisa, quem quiser comprar ele? É muito fácil. Para mim foi fácil que você me deu aqui, mas quem quiser, Isso. Como é que vai comprar, onde é que vai adquirir? Pronto, a gente tem um site, o nosso site, que é humanbrain.com.br, né? E tem o nosso Instagram, que é o Nootropics, em inglês Nootropics, Human Brain. Aí é só acessar lá, falar com a gente no chat, ou então tem o próprio link que você já vai direto para o site, você pode estar comprando tanto no Mercado Livre, como diretamente no nosso site. Wagner, agradecemos aqui pela sua entrevista, agradeço. entendeu? E você em casa, fique conosco. Voltaremos após o intervalo. Eu sou Jussiana Silva e este é o seu Momento Beleza. Hoje vamos falar sobre o procedimento estético mais realizado do mundo. Ficou interessado? Então fica comigo até o final. Você sabia que a limpeza de pele é o procedimento mais realizado no mundo? Isso mesmo. Para você ter ideia, ela é primordial para quem quer cuidar da pele e ter uma aparência bem jovem. O objetivo é remover os cravos e as impurezas, desobstruindo os poros e melhorando a aparência geral da pele. Além disso, ela também auxilia na oxigenação, hidratação, nutrição e clareamento, podendo ser tratada de qualquer tom de pele. E o melhor, a limpeza de pele aqui na Beleza é um procedimento muito acessível. O procedimento é composto por 3 passos. 1. A higienização. Ela serve para remover as impurezas da pele. 2. A esfoliação. Serve para remover as células da superfície da pele para facilitar a eliminação dos cravos. E 3. Para finalizar a limpeza de pele, é aplicada uma máscara no final para tonificar e acalmar essa pele. Nos dias de hoje, a tecnologia estética avançou muito e neste processo são adicionados cuidados personalizados dependendo de cada paciente. Com a correria do dia a dia, acabamos ficando sem tempo para os cuidados pessoais, como, por exemplo, o uso do skincare. E neste caso, a limpeza de pele é ideal para você que quer dar um up nessa pele. Veja no Instagram as nossas unidades, a mais perto de você, e venha cuidar da sua pele e bem-estar. Aqui na Rede Beleza, estamos com pacotes promocionais para você cuidar da sua pele, com preços bem acessíveis. Aproveite! Gostou do conteúdo de hoje? Se você tem alguma dúvida sobre o que nós conversamos aqui, entre em contato conosco através das redes sociais @BelezaBrasil. Será um prazer atendê-lo. E até o próximo Momento Beleza.
Medicina Estética, vai falar sobre um assunto que tem suscitado muitas curiosidades de todos nós e principalmente de vocês, clientes, que é a respeito da harmonização orofacial. A harmonização orofacial é um tipo de intervenção onde se faz algumas modificações para que haja uma harmonia no rosto, desde as maçãs do rosto, às vezes os preenchimentos nasogenianos, volumização de lábio e a aplicação de substâncias de preenchimento e botox também. Mas, em cima disso, a gente tem uma reestruturação da face, que é feito pelo cirurgião plástico. A diferença grande dessa reestruturação da face, que é o equilíbrio que se refaz, é que a harmonização orofacial é uma cirurgia de superfície, de uma durabilidade pequena. Nós fazemos isso também, mas a reestruturação é uma cirurgia profunda, tipo um facelift, onde a gente reposiciona as estruturas que foram já caídas através da musculatura, do platisma, certo? Através das pitoses palpebrais. Tudo isso é feito através de cirurgia. Com cirurgias a gente reposiciona toda essa área que foi caída com o tempo, que fez com que o paciente ficasse mais envelhecido. Tratando também a pele, porque esse descolamento que a gente faz nos lifts também estimula colágeno, fibroblasto e faz com que haja esse reequilíbrio. A grande diferença do reequilíbrio estrutural da face para a harmonização orofacial é a durabilidade. A durabilidade do reequilíbrio estrutural da face, que é feita através de uma cirurgia, onde a gente trata planos profundos, e algumas vezes até a parte óssea da face, é que essa cirurgia ela demora. Você pode ver uma paciente operada de rosto, às vezes 5, 10 anos depois, e ainda mantém aquele mesmo frescor da pele, aquela mesma suavidade, sem os exageros. Já na harmonização orofacial, que também é um procedimento importante dentro da estética, essa durabilidade ela é diminuta. Às vezes eu digo até que enquanto tem um edema, a gente nota mais, à medida que esse edema ou a inchação vai passando, aí você vai sentindo desaparecer esse efeito. Não condeno de jeito nenhum, mas eu recomendo muito mais uma estruturação de face, onde a gente vai mexer profundamente, do que a harmonização orofacial. Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Eu tô um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você da tardezinha já vai embora para casa, tá bem para Eu vou noite. perguntar também, como que eu ia sair daqui. Sai hoje ainda, viu? Certo. Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na marca para ir para o bloco cirúrgico. Certo. Lá a gente vai fazer a sua cirurgia. Tá Ok. ok? Tudo bem, Lani? Tudo bem.
Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Ilane, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório, e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com o recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas Sim. outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Qualquer pessoa que queira também fazer essa mesma cirurgia dela, ou então alguma cirurgia dentro da cirurgia plástica, pode me procurar aqui, por esse telefone aqui abaixo. Telespectador, boa noite. Nosso convidado de hoje é o cirurgião Dr. José Câmara. Ele é presidente em Pernambuco da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e veio conversar conosco sobre os avanços da cirurgia bariátrica. Boa noite, tudo bem, José? Boa noite, Leão. Prazer enorme estar aqui. Agradeço essa oportunidade. Esse programa aqui é tão conhecido, tão bem falado. E espero poder esclarecer aí algumas dúvidas de quem estiver nos assistindo. Nós aqui agradecemos uma presença tão honrosa aqui no nosso programa. Ô, José, como estamos no Novembro Azul, vou começar perguntando, a obesidade atrapalha a saúde do homem? Sim, a obesidade, ela até pouco tempo atrás, a medicina, ela via a obesidade como sendo algumas coisas que dependiam apenas do indivíduo, do ponto de vista de preguiça, falta de estímulo, falta de vontade de fazer e acontecer e perder peso. Hoje, a medicina já entende que a obesidade ela ocorre por conta de um desequilíbrio hormonal e tem muita interação também com o sistema nervoso central. Essa alteração de hormônios que a gente pode acontecer e que leva à obesidade, ela tem uma série de consequências. E, inclusive, como se comentou, em relação à saúde do homem, o homem ele é muito acometido com a obesidade também, assim como a mulher. E essa obesidade, ela hoje, como eu falei, como ela é reconhecida como uma doença, ela traz com ela uma série de outras doenças que acaba comprometendo de forma importante a saúde do homem. Quando é que a gente pode considerar um indivíduo obeso? Existem várias formas de a gente identificar se o paciente tem ou não obesidade. Basicamente, há um desequilíbrio entre a quantidade de caloria que a gente ingere e que a gente gasta. Mas um parâmetro muito importante que é utilizado é o índice de massa corporal. Índice de massa corporal significa a gente fazer uma equação entre peso e altura. É peso dividido pela altura. Quando eu faço essa conta, se esse valor der acima de 30, a gente considera que o indivíduo ele é obeso. A idade tem alguma coisa nessa fórmula também? Em crianças, a gente não usa só peso e altura. A gente usa aqueles que chama de percentis, de acordo com a altura e o peso também. Mas no adulto é que a gente usa especificamente peso em quilogramas e altura em metro quadrado. Para se pensar num tratamento cirúrgico, certo? Antes, logicamente, tem algumas coisas que são de tratamento só através de medicamentos, de farmacológicos e tudo. Quando é que você vai passar para essa segunda etapa e se teve alguma evolução nos medicamentos hoje que evitem, às vezes, a cirurgia? Sim. Olha, normalmente já estão estabelecidos alguns critérios para se indicar a cirurgia. Esses critérios, desde 1991, o Instituto de Saúde americano ele já estabelecia
esses critérios que estão sendo revisados. Mas basicamente é o seguinte: primeiro, quando a gente vai falar em cirurgia, a gente normalmente procura saber se o paciente ele já tentou perder peso com tratamentos clínicos. A gente normalmente não indica de imediato a cirurgia, exceto se for uma obesidade muito acentuada, muito grave. Mas normalmente pelo menos 2 anos de tentativa de tratamento clínico, que a gente chama. E o que é que eu quero dizer com isso? Dietas, atividade física e hoje, como você bem falou, o recurso dos medicamentos, que tem avançado bastante, mas acredito que a gente ainda tem alguns obstáculos que estão sendo aos poucos superados. Então, se o paciente tentou perder peso, não conseguiu, e ele tem esse IMC, que é o Índice de Massa Corporal, acima de 40 kg por metro quadrado, isso significa obesidade grau 3, já se indica a cirurgia. Se for obesidade grau 2, que é o IMC acima de 35, e ele tiver pelo menos uma doença que está relacionada com a obesidade, a gente também indica a cirurgia. Por exemplo, existem várias doenças associadas com a obesidade. Na verdade, são descritas mais de 100. Exemplos, as mais comuns: hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, a diabetes, o colesterol alto, o triglicerídeo alto, a gordura no fígado, problemas articulares, muitas pessoas têm problemas de quadris, joelhos, tornozelos, etc. Aquela apneia do sono, aqueles roncos constantes que alguns pacientes eles têm quando vão dormir. Enfim, existem várias doenças que estão associadas com a obesidade, mas a diabetes é um dos principais indicativos de cirurgia. E no caso específico da diabetes, que hoje é 14 de novembro, que é esse dia, a gente indica inclusive a cirurgia até com IMCs menores, ou seja, obesidade mais leve. O Conselho Federal de Medicina, isso, porque a gente já viu, já existem vários trabalhos. Desde 1995 já tem publicação sobre isso, mostrando que a cirurgia ela pode e normalmente ela melhora muito a condição de um diabético. E se o sujeito tiver um peso tão grande que às vezes não é indicado a cirurgia por outros fatores de ordem, vamos dizer, o hemograma está alterado, certo? Há um excesso de colesterol que não possa fazer a cirurgia, de riscos anestésicos. Pode acontecer isso também? Pode. O que acontece? Isso pode acontecer e seria mais frequente do que a gente chama de superobesos, que são aqueles pacientes que têm esse mesmo IMC, só que acima de 50 ou mais. Só que às vezes tem pacientes até com menos IMC, com menos obesidade e com muita doença. O que é que a gente faz? A gente precisa que esses pacientes eles sejam primeiro compensados. Então a gente vai melhorar tudo que a gente puder neles. E geralmente a gente recomenda uma perda de peso antes da cirurgia, de 5 a 10% de peso. Com essa perda, se a gente atingir com o paciente, ele já melhora a pressão, já melhora a glicose, já melhora a função pulmonar, já reduz o risco de trombose nas pernas. Então, isso é uma tática que a gente usa de perder peso para que a gente opere. E como perder peso? Aí a gente tem algumas opções que são a que a gente falou. Mudanças na dieta, alguma atividade física que o paciente consiga fazer, porque não adianta a gente querer colocar a mesma atividade física para todo mundo, tem idades diferentes, e muitas vezes medicações também. Existem outras possibilidades, mas geralmente essas são as medidas. A gente conta também, sabe, Leon, com uma equipe que a gente chama de multidisciplinar. A gente não atua sozinho. O cirurgião ele sempre deve atuar com equipe. E que equipe é essa? São nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, cardiologistas, pneumologistas, ortopedistas, enfim. O ideal é que a gente tenha sempre essa equipe. Quando o paciente for procurar um cirurgião, ele veja se o cirurgião, primeiro, se ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a gente estimula muito isso. O ideal é que ele seja membro dessa sociedade e, de preferência, membro titular, e que esteja vinculado a alguma equipe. Ultimamente houve uma evolução muito grande nas técnicas cirúrgicas, e havia uma morbidade maior pelo acesso, cirurgias abertas, isso foi evoluindo, né? E hoje é uma cirurgia que é feita através de vídeo, muito simples, e se fala até em fazer também com robótica, né? Isso. Explica aí para o telespectador o que é isso. Isso. A cirurgia, há 20 anos atrás, se fazia sempre através daqueles cortes enormes, que tem aqueles cortes na barriga, no abdômen, né? E realmente isso levava a um pós-operatório muito mais complicado. Aumentava-se muito a chance de hérnias, de infecções, tinha muito mais dor pós-operatória. Antigamente... É pelo paciente ser obeso. Isso. O cuidado era diferente, no sentido de complicações. Hoje, quer dizer, não só hoje, mas de 20 anos para cá, foi iniciado de forma cada vez mais contínua, e hoje o mundo inteiro faz,
a cirurgia laparoscópica, que são aquela cirurgia dos furinhos. Com 5, 6 furinhos, você faz a mesma cirurgia que você fazia antes, com agressão muito menor. Então, hoje, quando a gente acaba a cirurgia, 2 horas depois, em média, o paciente já está no quarto, ele já começa a caminhar, ele já começa com 4 a 6 horas após a cirurgia, ele já começa a tomar os copinhos dele, os líquidos dele, iniciais, e ele já começa a andar. Aproximadamente 24 horas depois, ele já vai para casa. Sobre a robótica, o senhor comentou, de fato a robótica é uma realidade. A gente tem aqui em Recife, a gente usa bastante. São os mesmos furinhos, só que o robô, como ele é mais preciso do que a mão humana, os movimentos são mais precisos. Então, a agressão na parede do abdômen da barriga é menor. Então, o paciente se recupera ainda mais rápido. A cirurgia robótica, apesar do nome robô, quem faz é o cirurgião. O robô, ele movimenta as pinças dentro do abdômen, mas quem opera é o cirurgião. Quem orienta é o cirurgião. E a técnica de ressecção do estômago, de derivação, também mudou isso? Mudou, alguma coisa mudou sim. Antigamente as cirurgias eram mais, que a gente chamava de restritivas. Se pensava que a gente, deixando mais restrições, estômagos cada vez menores, se colocava muito anéis nesses estômagos. Hoje a gente viu que não é só isso. Hoje a cirurgia, inclusive, ela não é chamada só de bariátrica, porque bariátrica me lembra peso. Então era só, a gente pensava que todo mundo só tinha que perder peso. Hoje a gente sabe que, claro, perder peso é importantíssimo, mas a cirurgia é muito metabólica. Então, houve mudanças sim, em relação a tamanho de estômago, desvios que se fazem. E existem novas cirurgias que estão surgindo e cada vez mais saindo de trabalhos, mostrando as suas eficiências também. E essa cirurgia, depois de algum tempo, há a possibilidade de o aumento desse estômago e haver uma recidiva? E se dessa recidiva, pode reoperar o paciente? Sim, esse é um tema que é sempre muito complexo, é muito estudado, porque a obesidade ela é uma doença considerada crônica e recidivante. O que é que quer dizer esse nome tão diferente? É que a cirurgia de obesidade, aliás, o tratamento da obesidade, na verdade, a gente não cura completamente, a gente fala que a gente controla. Por quê? Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma infecção, uma pneumonia, eu dou um antibiótico, o paciente curou, não tem mais pneumonia. Obesidade, como eu disse, existe um desequilíbrio hormonal e tem muita interação também com o sistema nervoso. Então, a gente fala que a gente controla. Então, se a gente não continuar os cuidados, a doença, a obesidade pode voltar. E o que é que a gente precisa fazer para isso? A gente tem que lembrar, eu sempre falo que a cirurgia ela tem que estar baseada em 3 pilares fundamentais. Um é mudança de hábitos alimentares. Tem que ter uma reeducação. Segundo ponto, atividade física. Isso é fundamental para que a gente mantenha um bom resultado da cirurgia. E qual é a atividade física? A atividade física toda ela é boa, mas se eu tivesse que escolher uma, eu diria ser musculação. E terceiro pilar, a saúde mental. A cabeça tem que estar boa. Porque imagine eu faço uma boa dieta, imagine eu faço atividade física, mas imagine que no primeiro estresse, no primeiro aperreio, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, eu perco o controle da alimentação, não faço mais atividade física. Então, essas 3 coisas são importantíssimas. E, logicamente, a cirurgia tem que ser bem feita, tem que ser bem executada. E, em algumas situações, que tem sempre que ser acompanhada com essa equipe multidisciplinar, se você identifica que houve algum tipo de problema com a cirurgia, aí você pode sim fazer a cirurgia chamada revisional, para tratar uma eventual recidiva. O cara continua a ser gordo, mas na cabeça ele pode. Um corpo magro, isso né? é uma coisa que se estuda cada vez mais. Cada vez mais a gente identifica que tem um papel do sistema nervoso central, que a gente não tem um controle imediato, mas se a gente fizer a nossa parte, que é, falando uma cirurgia bem feita, o paciente fizer a parte dele, se ele continuar em acompanhamento com a equipe, a chance dessa recidiva da obesidade, ela vai reduzindo cada vez mais. José, e quem quiser lhe encontrar para fazer esse tipo de cirurgia, um aconselhamento, um acompanhamento a respeito disso, onde é que vai lhe encontrar? Diga aí suas redes sociais. Tá, nas redes sociais, a gente tem o Instagram, é o @doutor de DR José Câmara, @DR José Câmara. Esse com o Instagram, lá tem todos os contatos, tem o telefone e vocês vão me achar facilmente. Eu trabalho no Hospital Santa Joana, Recife. Eu coordeno o Centro de Obesidade e Diabetes, que fica lá dentro do hospital. E a gente está lá todos os dias. A equipe multidisciplinar está lá para lhe ajudar. Obrigado pela entrevista. Agradeço a oportunidade mais uma vez e que precisar à tua disposição.
Você em casa não sai daqui, voltaremos após o intervalo. Eu sou Jussiana Silva e este é o seu Momento Belaser. Hoje vou contar para você quais são os principais cuidados que você deve tomar antes e depois do seu tratamento de depilação a laser. Ficou interessado? Então, fica comigo até o final. Você sabia que a depilação a laser é um dos procedimentos estéticos mais indicados pelos dermatologistas? Isso mesmo! O nosso protocolo, além de retirar os pelos, ainda deixa sua pele lisa e com uma aparência muito bonita. Aliás, essa é uma opinião unânime entre os dermatologistas e os esteticistas. Entretanto, como qualquer procedimento, a depilação a laser requer cuidados específicos antes e depois de ser feito. E isso vale tanto para homens quanto para as mulheres. Os cuidados auxiliam o seu resultado, oferecendo uma experiência completa. Aqui na Belaser, usamos tecnologia muito avançada e os resultados são garantidos. Dicas pré-depilação a laser. Primeira dica pré-laser. Não realize o procedimento se você estiver com a sua pele bronzeada. E por que não pode? O equipamento que nós utilizamos, ele é laser de diodo. Esse tipo de equipamento, ele tem afinidade com a melanina. Geralmente, quando nós estamos bronzeados, nós vamos ter excesso de melanina na pele. E se nós tivermos com excesso de melanina na pele, ocorre riscos de manchas e hiperpigmentação na pele. Então, caso você esteja bronzeado, não pode fazer o procedimento. Segunda dica pré-depilação a laser. É primordial você ter a pele extremamente hidratada. Então, tomar bastante água e usar produtos que vão hidratar essa pele é essencial. Terceira dica pré-depilação a laser. Antes da sessão, raspe os pelos na área a ser tratada. Isso permite que o laser atinja diretamente a raiz do pelo, sem que os pelos superficiais atrapalhem. Agora vamos falar dos cuidados pós-depilação a laser. Anota aí, evite exposição solar. Após a depilação a laser, sua pele estará muito sensível à luz solar. Use sempre protetor solar e hidrate bastante essa pele. Recomendamos suspender qualquer produto ou cremes depilatórios e usos tópicos de ácido durante o tratamento de depilação. Compareça ao seu tratamento nas datas agendadas, respeitando o ciclo do pelo e o tempo ideal para o seu tratamento. Eu tenho para você agora uma dica bônus. Evite banhos quentes. Chegar em casa, tomar um banho morno, relaxante é maravilhoso e é revigorante, não é mesmo? Mas o excesso pode deixar sua pele bem ressecada, por isso é importante a hidratação. Agora, acompanhe comigo os relatos da nossa depilação Belaser. O meu feedback sobre a depilação a laser que eu estou fazendo na Belaser Parnamirim. Muita gente me pergunta como é que tá sendo, se realmente faz efeito, se é melhor, como é que é. E a gente, quando eu falo que é indolor, é porque realmente é indolor. Ele tem a ponteira bem geladinha, você sente como se tivesse uma pedrinha de gelo encostando na sua pele. Eu não sinto nem o pulso quente, de verdade. Com relação a resultados, eu sinto o efeito muito bom. A cada sessão, eu já percebi uma diferença muito grande de uma para outra. E onde eu percebi a maior diferença lá na Belaser é que as áreas que sempre foram mais difíceis de ter resultado, eu tô tendo bastante lá. Então é isso, eu recomendo muito para vocês. Eles estão sempre com campanhas maravilhosas. E uma coisa que vocês sempre me perguntam é sobre o meu feedback. Hoje na Belaser eu faço 3 áreas: axila, área íntima e a meia perna até a linha do joelho. A axila e a área íntima eu praticamente não tenho mais pelo. Nasce um ou outro pontual, axila zerada. E eu já tô na 9ª sessão dessas 2 áreas.
Na minha meia perna, eu comecei há 4 meses atrás, acredito que eu esteja na 4ª sessão, e eu notei uma diminuição expressiva na quantidade de pelos. Então, cada vez que eu vou, vai diminuindo mais e mais. Acredito que quando eu chegar na 9ª sessão da perna, também eu vou ter a mesma impressão da axila, porque cada vez que eu vou, diminui mais um pouquinho. E a axila e a área íntima, praticamente zerado. Então, assim, é realmente algo que tem dado resultado pra mim. Eu já fiz depilação a laser em outros lugares, mas realmente a Bilaser foi a que deu o melhor resultado. Viu quantas vantagens que a depilação a laser oferece? Essas e outras dúvidas você pode tirar conosco através de nossas redes sociais, @BilaserBrasil. Entre em contato conosco e marque já a sua avaliação. Aqui na Rede Bilaser estamos com pacotes promocionais para você fazer a sua depilação a laser. Aproveite! E aí, gostou do conteúdo de hoje? Se você tem alguma dúvida sobre o que nós falamos até aqui, converse conosco através de nossas redes sociais, @BilaserBrasil. Será um prazer atender você. Te aguardo no próximo Momento Bilaser. Até lá!